E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento e sustentabilidade. Nas últimas aulas, a gente viu quem são os vilões e os mocinhos, né, em relação ao meio ambiente. E hoje a gente vai ver várias formas, na verdade, de como que a gente pode desenvolver a humanidade, desenvolver tecnologicamente de uma maneira sustentável, e vai ver também os conceitos de sustentabilidade, tá bom? Então, ao longo dos anos, a gente pode observar a evolução da humanidade e da tecnologia, né? Os avanços tecnológicos, eles trouxeram bastante benefício para a sociedade, né? A gente conseguiu facilitar a nossa vida com o uso das máquinas simples, depois teve a invenção das máquinas a vapor, máquinas térmicas, né? Hoje em dia a gente utiliza a tecnologia para desenvolver curas de doenças. Então, assim, conseguimos chegar na Lua. Então, o avanço tecnológico, ele foi muito bom para a sociedade. Mas também surgiram problemas relacionados a esse avanço tecnológico, né? Principalmente ao consumismo desordenado, utilização descontrolada dos nossos recursos naturais, poluição, e isso também gerou ali desigualdade social, né? Quem é rico tem muito, quem é pobre tem muito pouco, entendeu? Então, tem todas essas questões envolvidas também com o avanço tecnológico. E aí, por isso que é importante a gente associar o desenvolvimento à sustentabilidade. Mas, afinal de contas, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade de continuar desenvolvendo a sociedade de forma a atender às necessidades da geração atual e garantir as necessidades da geração futura. Ou seja, é a gente conseguir viver bem com o que a gente tem aqui hoje, mas garantindo que esses recursos eles não venham a faltar para os nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, a geração futura que vem aí na frente. Está diretamente associado aos processos que podem se manter e melhorar ao longo do tempo, e isso não quer dizer que é apenas questão ambiental, tá? São igualmente fundamentais os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais. E aí a sustentabilidade, ela se molda, ela se baseia num tripé, que é do ambientalmente correto, ecologicamente viável e socialmente justo. Quando a gente fala de ambientalmente correto, a gente fala de onde são extraídas as nossas matérias-primas para a gente poder sobreviver. Essa é a base da sustentabilidade, tá? Já que todas as atividades, elas devem ser feitas de forma a reduzir ou impedir qualquer impacto ambiental. São ações tomadas como a prática de reciclagem, reflorestamento, utilização de energia renovável, que a gente viu na última aula, né? Reutilização de água, planejamento urbano, entre outras várias atitudes que a gente pode tomar para tornar a nossa vida aqui mais sustentável. Quando a gente fala de economicamente viável, vai além da relação financeira, tá? Apesar de que as empresas, elas são peças fundamentais na economia, esse pilar, ele aborda causas e efeitos de decisões de negócios também no âmbito social e ambiental. Ou seja, é movimentar a economia de uma maneira saudável, garantindo o fluxo econômico e gerar empregos. Isso é uma forma de garantir a sustentabilidade. E quando a gente fala do social, a gente fala do capital humano, né? Já que para a produção de bens de consumo, as pessoas são necessárias. Essas pessoas, elas podem ser funcionários, clientes, fornecedores, a comunidade em geral, né? Que vão se relacionar com esses produtos e esses serviços. Então, são necessárias melhorias em todos os campos, a fim de oferecer mais qualidade de vida e igualdade para a população. Nada de quem é rico é podre de rico e quem é pobre passa fome. É igualdade para todo mundo, tá? E aí, para a sustentabilidade ela funcionar, é essencial que esses três pilares estejam alinhados e equilibrados. Afinal, eles se relacionam com questões importantes para a manutenção e a preservação da biodiversidade, diminuindo os impactos ambientais e os gastos dos nossos recursos naturais ou matérias-primas, que, como a gente já está cansado de saber, são esgotáveis, né? Um dia eles podem acabar se a gente não utilizar de forma consciente. Dessa forma, a sustentabilidade se trata de uma prática que deve ser vista como necessária por todas as gerações. E essa geração que a gente está vivendo agora, a geração de vocês, é uma geração muito importante, porque essa questão ambiental, ela já vem sendo negligenciada aí pelos nossos
tataravós, bisavós, avós, enfim. E desde que eu sou criança, desde que eu tô lá na escola, que eu me lembro que as questões ambientais já eram tratadas. E mesmo assim, as pessoas parecem que não criam consciência disso. Então é muito importante criar essa consciência, vocês criarem essa consciência, buscarem mudar os hábitos de vocês, de pouquinho em pouquinho, assim, ó, uma atitudezinha por dia, pra garantir o futuro de vocês mesmo. E aí, pra gente entender melhor, eu separei alguns vídeos que eu achei muito legais. Eles tratam vários temas relacionados à sustentabilidade. E aí eu vou passar esses vídeos para vocês e depois a gente volta. Esse é um jovem humano. Esse é um jovem tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. Alguns humanos consomem menos e outros mais, muito mais. A questão é que nem todo mundo sabe de onde vem e como é fabricado o que é consumido. A gente esquece que além de matéria-prima, é preciso muita água e energia para produzir tudo isso. É simples, quanto mais a gente compra, mais a gente joga fora. E nessa, desperdiçamos também água e energia. Esse é o planeta Terra, lar desse jovem e desse. Agora veja só. Nosso planeta é tão incrível que aqui mesmo a gente encontra todo tipo de recurso natural para sobreviver. O problema é que a população não para de crescer. E como já falamos, alguns humanos consomem muito mais do que outros. Sobra então para o meio ambiente. A gente gasta hoje mais recursos naturais do que a Terra tem para oferecer. Desse jeito, em 50 anos, vamos precisar de 2 planetas Terra para nos sustentar. Agora, você aí conhece um outro planeta Terra? Peraí, se quanto mais a gente consome, mais contribui para esse desequilíbrio, então tá na hora de mudar. Mudar, por exemplo, nas atitudes do dia a dia. E por que não começar gerando menos lixo? Economizando mais energia? Consumindo produtos e serviços que agridem menos o meio ambiente? Escolhendo empresas que valorizam seus funcionários, que se preocupam com as comunidades da região. Atitudes que, somadas e multiplicadas, podem mudar a nossa vida e a dos seres vivos que ainda virão. Isso é buscar a sustentabilidade. E esse é o seu papel nessa história. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses 2 seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. Hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias, e as árvores que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Esse é um jovem estudante humano carregado de coisas, inclusive de um fichário.
Muito já passou por essas folhas: matemática, literatura, geografia, física e história. Mas e essas folhas de papel? Será que elas também têm uma história? Era uma vez um jovem eucalipto. Ele vivia com sua família, os eucaliptos grandes. Um belo dia, quando já estavam crescidos, os eucaliptos foram colhidos e transportados para uma fábrica, onde foram processados, prensados, enrolados, cortados e transformados em lindas e brancas folhas de papel. Mas essa não é toda a história. Vamos voltar no começo dela. Cada produto tem uma história que chamamos de cadeia produtiva. No caso do papel, sementes, água e adubo se transformam em árvores de florestas plantadas, que crescem e fazem a fotossíntese, retirando o carbono do ar e emitindo oxigênio. O carbono é transformado em madeira, que será a matéria-prima para a produção do papel. Antes de virar papel, a madeira se transforma numa pasta de celulose ao ser colocada em máquinas, misturada com água e produtos químicos. A água, que é coletada dos rios, circula dentro da fábrica e é tratada antes de ser lançada de volta ao rio de onde veio. Agora, já parou para pensar que quando consumimos um produto, consumimos tudo que foi usado na sua cadeia produtiva também? Por isso, é importante conhecer como os produtos são feitos e escolher aqueles fabricados por empresas mais responsáveis social e ambientalmente, que usam menos água, menos energia e emitem menos CO2 em suas cadeias produtivas. Além disso, a forma como usamos o produto também pode representar muita economia. Pensar duas vezes antes de imprimir, usar letras menores e enviar o papel usado para reciclagem são ótimos exemplos. E ações simples, como usar os dois lados de uma folha de papel, podem evitar muito desperdício. Esse pode ser o ponto de partida para se escrever uma nova história, com menos impactos negativos e um final feliz para todos. Um jovem humano. Uma jovem ariranha. Ambos são mamíferos, mas o que mais eles têm em comum? Eles precisam de água, como a dessa garrafa. A vida começou na água. Cada ser vivo é composto por cerca de 2/3 de água, assim como a superfície do planeta Terra. Acontece que 97,5% de toda essa água é salgada. É perfeita para os animais marinhos, mas não serve para o consumo desse jovem, nem desse. É isso mesmo. Só 2,5% da água do planeta é doce. Dessa água, tirando tudo que está debaixo da terra ou congelado nos polos, sobra 0,3% de água potável. Essa é a proporção para ser dividida por quase 7 bilhões de pessoas. E a distribuição não é muito justa. Cerca de 1/6 da população mundial vive com apenas 5 litros de água por dia, enquanto nos países desenvolvidos, cada pessoa chega a consumir quase 400 litros por dia. E não é só na torneira de casa que se gasta água. Ela é usada na produção de praticamente tudo que consumimos. Assim, ao descartar um produto, se está também desperdiçando água. No Brasil, a produção industrial é responsável pelo consumo de 20% de água doce, e a produção agrícola por cerca de 70%. Quando volta para a natureza, essa água pode carregar resíduos poluentes e agrotóxicos, que acabam contaminando o solo e prejudicando a sociedade e o meio ambiente. Por isso, é preciso repensar o uso desse recurso tão precioso. Cada um de nós pode ajudar a economizar, não desperdiçando alimentos e comprando apenas os produtos necessários. Ou lavando o carro com um balde, ao invés de deixar a mangueira aberta. Fechando a torneira enquanto lavamos a louça ou escovamos os dentes. Você sabia que com 5 minutos a menos no banho durante apenas 4 meses, podemos economizar um caminhão-pipa de 10 mil litros? Não deixe a água se tornar um artigo de luxo. Consumindo com consciência, vai ter para todos. Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. Isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos?
Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como álcool e biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia. O jovem humano. Uma jovem tartaruga. Os humanos consomem durante suas vidas diversos produtos, e muitos são industrializados. Já as tartarugas consomem apenas o que a natureza oferece, e carregam sempre suas casas nas costas. Por isso, não precisam comprar mais nada. Em apenas um mês, cada humano brasileiro consome em média 66 sacolas como essas. Em todo o país, são 12 bilhões de sacolas em um ano. E cada uma dessas sacolas, assim como a grande maioria das embalagens descartáveis, é usada apenas uma vez e jogada fora. O problema é que não existe um lugar chamado fora. Nada jogado para fora do planeta, fica tudo aqui na Terra, com a gente. E sempre foi assim. Há milhares de anos, o homem consumia apenas o que a natureza oferecia e os resíduos que gerava eram decompostos rapidamente. Com o tempo, o homem criou mecanismos para facilitar um pouco a sua vida e os resíduos gerados foram sendo modificados. Ainda na época das nossas bisavós, grande parte dos resíduos eram de restos de alimentos facilmente decompostos na natureza. Mas hoje, além dos restos de alimentos, passamos a jogar no lixo materiais feitos de plástico, vidro, metal e papelão. E mais da metade dos resíduos gerados no Brasil vai para lugares inadequados, contaminando o solo e a água. Sacolas como essa também podem ser levadas pelas águas até o oceano, complicando a vida de diversos seres vivos, como essa jovem tartaruga. Mas é possível mudar esse cenário, consumindo apenas o que a gente necessita, utilizando os produtos até o fim e enviando para a reciclagem tudo o que sobrar. Com ações simples, podemos transformar a nossa vida e a de muitos outros. Um jovem humano consumidor de produtos. Um jovem tucano, consumidor de frutos. Todo consumo gera impactos. Alguns podem ser positivos, contribuindo para manter o ciclo da vida. Mas o consumo de produtos pode gerar tanto impactos positivos como negativos. Um celular. Esse produto teve um passado, tem um presente e terá um futuro. No passado estão os materiais necessários para sua fabricação, como diversos tipos de metais. Se essa extração não for cuidadosa com o meio ambiente, podem haver impactos negativos. É como se todos esses recursos naturais viessem juntos com o produto na primeira fase do consumo, a compra. A fase seguinte é a do uso do produto. E o seu futuro, um dia será o descarte. O consumo é uma necessidade de todos. Basta estar vivo para consumir. Mas o que a gente esquece é que o consumo envolve muitas escolhas e, dependendo dessas escolhas, mudam os impactos gerados. Para começar, por que comprar? Porque realmente precisamos ou só para comprar? E o que comprar? Escolher um produto porque ele tem o que você precisa ou porque é mais novo ou mais moderno? E de quem comprar? De uma loja perto de casa ou de uma distante? E como comprar? Economizando e pagando à vista ou comprando a crédito e pagando com juros em diversas vezes? E depois de comprar? Dependendo de como usamos o produto, podemos prolongar a sua vida útil e evitar desperdícios. E nossas escolhas vão ter impacto até no descarte, especialmente se os materiais podem ser reciclados. Alguns fabricantes já vêm recolhendo seus próprios produtos descartados, reciclando os materiais e reduzindo a poluição e o uso de recursos da natureza. Quando vemos o que é realmente importante na nossa vida e os motivos que nos levam a consumir, podemos fazer escolhas mais conscientes, ajudando todo mundo a ter um futuro com mais qualidade de vida. Um jovem humano andando em um transporte coletivo. Um jovem jacaré, relaxando na beira de um rio. Se esse jacaré vivesse há uns 2000 anos atrás, ele seria assim. Muito parecido, não é?
Já esse jovem humano, quanta diferença! A vida já foi bem mais complicada do que é hoje. Imagine ter que caçar o almoço todos os dias. Por isso, os humanos criaram diversas maneiras de facilitar as coisas, e aos poucos a vida foi mudando. E essas mudanças foram cada vez mais aceleradas. Na monarquia, éramos súditos. Na república, cidadãos. Hoje somos consumidores. Mas talvez a gente esteja levando isso muito ao pé da letra. Consumidos pelo próprio consumo. A toda hora, somos apresentados a uma infinidade de produtos que prometem mudar a nossa vida. Até o mês que vem, quando lançarem um modelo ainda mais revolucionário daquilo que já temos. Tudo que você comprou hoje já tem uma versão mais nova amanhã. Pense nisso. E muitos produtos prometem ainda trazer grandes alegrias para quem compra. Mas será que a gente precisa mesmo disso para ser feliz de verdade? Quanto mais tempo gastamos para manter um estilo de vida cercado de produtos, menos tempo temos para as coisas que realmente importam, como a família, os amigos, a cultura, as artes, a natureza. Afinal de contas, vale mais compartilhar os pequenos prazeres da vida ou viver sempre preocupado em ter a última roupa da moda. Precisamos ter consciência dos impactos que o nosso consumo causa não só no ambiente, mas também em nós mesmos. Quando a gente procura o que realmente nos faz feliz, mudamos o jeito de ver as coisas e começamos a consumir só o necessário. Isso é ser um consumidor consciente. Um jovem humano e uma jovem abelha. Se a gente pensar que o planeta Terra é a casa de todos os seres vivos, dá para perceber que tudo está interligado. Tudo tem uma relação. E para entender isso melhor, vamos ver o que acontece em um dia qualquer. Desde a hora de acordar, esse humano consome oxigênio, água, alimentos, energia, produz lixo, queima combustíveis. Todos os dias, uns poucos minutos de torneira aberta, os sanduíches deixados pela metade ou combustível usado para ir sozinho para o trabalho passam despercebidos. Mas com o tempo, atitudes como essa podem se transformar num enorme desperdício, gerando muitos impactos negativos. Felizmente, existem outras maneiras de agir. Essa jovem abelha, por exemplo, ela faz o mel usando o néctar das flores, mas pega só um pouquinho de cada vez. Dessa forma, sempre tem néctar para todas. E ainda por cima, elas ajudam as flores a se reproduzir, levando pólen de uma planta para outra. A gente também pode aprender com os outros e mudar nossa maneira de consumir os recursos naturais. Nosso exemplo pode despertar a consciência de outras pessoas, e o que poderia ser um caminho longo e solitário será compartilhado por muitos outros. E fazendo um pouco cada dia, um dia de cada vez, como as abelhas, os resultados logo aparecem. Consumindo com consciência e mobilizando os outros para fazer o mesmo, você pode contribuir muito para preservar a vida na nossa casa, o planeta Terra. Esse é um jovem humano. E esse é um casulo. Mas espere um instante. Só mais alguns segundos. A qualquer momento agora. Pronto. Essa é uma jovem borboleta. Tudo na natureza está em constante transformação. A beleza das cores está por toda parte. Acontece que muitos seres humanos deixam de perceber isso, distraídos com tanto de coisas que compram e acumulam, e acabam se distanciando do que realmente importa para o bem-estar. Mas alguns jovens, como esse, pararam um pouco para refletir. E perceberam que existem outros caminhos. Com consciência, alguns consumidores já não se deixam levar pelo impulso e compram só o que realmente necessitam. Eles sabem que reciclar é evitar desperdícios. Escolhem produtos que não agridem o meio ambiente. E vivendo plenamente, podem despertar nos outros o sentimento de que a felicidade não está na compra de mais produtos, mas nos verdadeiros prazeres da vida. A literatura, as artes, a família, os amigos, os amores.
Dividindo e participando, podemos viver plenamente, desenvolvendo uma de nossas maiores qualidades enquanto seres humanos: a criatividade. Os caminhos estão aí. Nosso bem-estar depende menos do que consumimos e mais de como vivemos. E nossas escolhas podem influenciar muita gente. O mundo está mudando, e no coletivo, com a ajuda de todos, nosso poder de transformação é muito maior. Bom, galera, por hoje foi isso, tá? Muito obrigada. Não se esqueçam de responder os exercícios. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Espero que eu tenha plantado uma sementinha aí da sustentabilidade em vocês. Repassem esses vídeos para a família de vocês, repassem essas atitudes, né? Lembrem-se que o futuro está na mão de vocês, né? Nas nossas mãos, na verdade. Então, a gente precisa correr atrás desse prejuízo, beleza? Até a próxima, um grande abraço.